Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio totalmente dedicado a falar de música e outros assuntos que orbitam o tema. Totalmente dedicado a falar de música, até quando a gente não está falando de música, a gente tá. Você pode conferir no seu player de streaming preferido ou no 98.9 FM na Rádio Brasil de Fato. Você consegue acompanhar o podcast também no site e no YouTube do Brasil de Fato. Episódio número 76, hoje recebendo o rapper Rodrigo Oji, meu parceiro, meu camarada de muito tempo, já trabalhamos muito junto. Oji é um dos caras com um dos melhores e mais originais flows deste país e também uma das melhores canetas que você vai ouvir no rap nacional. Confere o papo. E aí, vovô? Finalmente, hein, meu? Até que enfim, né? Nossa, corrida. É isso aí, mano. Como é que tá a vida aí, mano? Tá tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Trabalhando bastante, mano. Vou sair daqui e vou lá pra Moema terminar de mixar o disco que eu tô fazendo, que vai sair em setembro. Você fez outro disco? Fiz com o Nil, que é um rapper muito bom também. A gente começou essa parceria e foi um disco feito rápido até. A gente decidiu fazer o disco ano passado e começou em janeiro e terminou agora. Dá tempo de me chamar ainda. Você sabe que dá mó azar pra você quando me chama, cara, né, pior mano? que eu... Não, pior que... Não, de verdade, pior que eu tinha umas músicas lá que eu falei, cara, precisava de uns sax aqui. Só que aí eu falei, cara, não sei... Acabei não... Eu não vamos nem entrar nesse assunto, porque não é esse tipo de podcast. Aí só tem guitarra. Tem muita guitarra. Sei. Mas tá pegada rap mesmo, como é que tá? Bem diferente do meu último trabalho, né? Do Aleatoriamente. Tem bastante coisa brasileira, assim, bastante, conversa muito com o rap dos anos 2000, algumas coisas. Uhum. Tá bem mesclado, cara. Eu gostei bem desse disco, assim, do resultado final, sabe? Você disse bastante diferente do Aleatoriamente, que foi produzido pelo Kiko Dino. Aliás, faz tempo que não tem um episódio aqui que não aparece esse nome, né? Meu Deus do céu. Kikão. Mas você acha que você considera um disco de rap? É um disco de rap, né? É um disco de rap. Mas é um disco de rap que conversa com outras paradas, sim, né? Sim. Menos tradicional, menos clássico, assim, né? Sim. Não, é um disco de rap total, mas com aquela... É totalmente diferente do que é feito no Brasil, né, cara? Uhum. Não vejo nada parecido com o que a gente fez, assim. Sim. Aqui, talvez lá fora, alguma coisa soe parecida, mas é bem diferente. Me instrui, porque eu não manjo tanto assim pra saber. Você acha que tem alguém, assim, do rap gringo que faz alguma coisa assim, mais nessa onda... mais aproximado, assim, da canção, com... Não. Com canção não, mas eu digo na questão de produção, essa coisa... Talvez tenham coisas parecidas, mas é diferente, cara. O Kiko deu toque brasileiro e misturou com outras coisas, acho que não, cara. Que, mano, assim, sem ser bairrista, assim, nem nada. Mas eu acho que tem infinitas possibilidades a mais quando a gente tá falando disso de música brasileira, Sim. Porque... não tem a diversidade e a complexidade rítmica que tem aqui em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, pra ficar um negócio muito diferente assim, muito entre aspas, é fácil, né? Sim. Porque a gente tem muita coisa, muita matriz estética diferente, muito lado que dá pra correr. O Kiko trabalhou muito nisso nesse disco, né? No Aleatoriamente. Você sente, você vai ouvindo, você vai percebendo várias camadas, assim. Até eu, que fiquei no processo todo junto com ele... Hoje, quando escuto, descubro coisas novas na produção dele, sabe? Uhum. É bem complexo, assim, o jeito que ele trabalhou. Talvez o público hoje tenha começado a entender melhor o disco, sabe? Uhum. Na época teve uma aceitação, muita gente aceitou, mas aquela galera mais Caxias, assim, do rap... não entendeu muito a proposta pra época. Hoje eu vejo mais pessoas falando, nossa, na época eu não dei tanta atenção, ouvi por cima, e hoje eu
tô ouvindo, eu recebo muita mensagem de gente descobrindo o disco direito, sabe? Ouvindo direito, sabe? Saca? Mas, mano, assim, e tô falando isso sem... Isso não é uma diss. Sim. Mas parece que é uma parada que paira no ar toda vez que o assunto é rap, assim, essa coisa de você... Qualquer coisa que saia de algo que é muito tradicional, algo que já tá muito assimilado, demora ao pessoal digerir. É sempre uma coisa assim, pô... Tem uma... Né, já faz sabendo que tem uma galera que não vai gostar. Exatamente. Né? Não, mas se você fizer... Não precisa ir muito longe. No próprio Rá, que é, né, o disco que você participou... Sim. Você participou do Aleatoriamente também. Sim. Mas no próprio Rá, muita gente já dizia, isso não é rap, né? Já torcia o nariz. Isso é comum acontecer. Mas eu também não me importo muito, porque meu lance é esse, de sempre estar explorando as coisas e misturando tudo na minha música. Sim. Então eu não conseguiria fazer aquele rap mais tradicional. Sempre vai ter uma mistura e não vai deixar de ser, vai ser rap também, saca? Mano, isso é uma parada interessante, assim, enfim, eu acho que eu não troquei essa ideia contigo ainda, mas já falei disso com outras pessoas, assim, com outros colegas nossos, assim. A coisa a comunidade do rap, assim, é uma parada, né? Pro bem e pro mal, né? Cara, mas mudou muito, porque chegou um público novo também, que já tem a cabeça um pouco mais aberta. Porque eu sinto que às vezes ficava muito uma coisa assim... Eu lembro, sei lá, tipo, 15 anos atrás eu tava conhecendo o Emicida, o Criolo e tal, e tinha uma preocupação, assim, meio assim, a galera achando que qualquer coisa tava mandando recado pra um, pra outro, não sei o quê, e aí já virava uma treta no Twitter. Acabou isso pouco, isso né? Não, mudou muito, isso mudou. Ainda bem, as pessoas amadurecem também, né, cara? E olham, tipo... não pode levar tudo a ferro e fogo pro lado pessoal. E as pessoas vão amadurecendo também. Eu vejo e enxergo dessa maneira. Tem ainda o pessoal que é mais guardião das coisas, assim como em todo estilo vai ter, né? Mas hoje você vê uma pluralidade. Você vê um fulano tá fazendo rap misturado com um monte de coisa. O próprio Dom L, nesse último disco dele, cara, misturou pra caramba. É brasileiraço o disco. Sim. E tem gente também que diz que isso não é rap, né? Mas até aí... é o que estão dizendo. É só a sua opinião, né? Mas eu acho, assim, óbvio que eu não acho legal a pessoa ficar contestando se é, se não é e tal. Sim. Mas eu acho interessante porque nessa fala de dizer, que é ou não é, a pessoa tá identificando elementos ali que tem ou que estão faltando, sim, né? E que não é simplesmente, às vezes não é só... o maluco tá ali, tá rimando, é rap. Então, né, tem muitos elementos que compõem essa parada, né? Se tem um beat mais pesado, né? Às vezes eu vejo muito, assim, tem uns amigos que são... Aí que não é gente exatamente da música, né? Mas é a galera do vinil, assim, né? Que coleciona, assim. Galera reclamando muito que hoje em dia, não tem mais sample igual tinha antigamente, mas por uma questão também jurídica, né? Exatamente. Você usar um sample, você tem que mascarar muito ele, né? Não é igual lá, por exemplo, lá fora que você consegue liberar mais fácil. Aqui, até o próprio artista que foi sampleado, às vezes não entende muito isso e vê como um plágio, como, sabe? Mas, pelo contrário, você vê o D2 quando usou, acho que é uma canção do Ivan Lins, mas acho que é Cláudia que é a intérprete naquela música Deixa. Sim. Acho que é Desabafo que chama. Isso. Trouxe de volta isso. O Belchior, quando foi usado pelo Emicida ali, sampleado pelo Emicida, trouxe de volta a obra do Belchior. Agora o BK usou, acho que é Vinha, não é? Se não me engano. E agora tá em alta de novo. Saca? É um lance que, se um dia lá na frente alguém samplear alguma coisa minha, eu vou me sentir lisonjeado, né? Sim. Lógico, a coisa tem que ser feita direito. Vamos fazer um acordo, né? Você vai receber por isso, né? Sim. Mas também não pode ser aquela coisa, eu quero 100% da música, ou então não autorizo, derrube a música. Acho que isso tá caminhando para o entendimento, ao meu ver, assim. Daqui uns anos a coisa vai estar... Vão entender mais sobre esse lance de sample, porque o sample enriquece muito a música, cara. Sim, sim. Saca? E cara, é muito louco isso, né? Essas paradas todas do rap, porque
É uma coisa que hoje em dia agora tá sempre rondando as produções todas que a gente faz, porque eu acho que trouxe uma outra visão até sobre o que é a composição, né? Por exemplo, abrindo aqui porque, né, não é segredo, não tem, né, as músicas que eu participei do disco, eu entro como compositor, né? Sim. Porque é um outro lugar da composição, né? Que aquela base, ela não existe sem a rima não vai existir sem aquela base. Você não vai fazer a música e aí depois você não vai subir no palco ali, fazer um voz e violão com outro arranjo, não vai fazer isso, né? Não. Sempre vai disparar. Mas isso também vai do acordo, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, eu sempre sou a favor, tipo, você chegou, contribuiu do jeito que contribuiu, eu tenho que te dar uma parte do autoral também. Mas se você tem artistas que não, que vai te colocar como direito conexo, né, que chama. Como se tivesse... tem um nome, agora me fugiu. É o conexo, que é quando você participa daquela faixa. Saca? Eu acho justo dar o autoral também, parte do autoral, saca? Isso é muito... Isso é curioso, assim, porque eu já tive essa discussão com um monte de gente em um monte de contextos, assim, né? Por exemplo, com a galera do samba que eu trabalhei, às vezes o cara faz a melodia e ele não tem ali o conhecimento de um instrumento, ele não toca violão, não toca cavaquinho, e aí outra pessoa vai escrever aquela harmonia, vai acompanhar aquilo ali, mas dentro do universo do samba, o cara fez a melodia, fez a letra, a música é dele. Todo o resto é arranjo, porque se você for tocar contra a rapaziada, a música fica de outro jeito e tal. O que se mantém é aquilo ali, a melodia e tal. Mas é curioso isso, porque o rap abriu muito a cabeça da gente pra essa parada. Às vezes você tá ali, você contribui pra música de um jeito que não é... Tudo bem, talvez não seja 50% da parada, mas às vezes, Até porque, por exemplo... 17. Vai estar você, por exemplo, igual na Virou Canção, tá você, o Ganjamin, tá ali acreditado, o Nave, que foi o produtor, então é dividido, né, uma porcentagem que fique boa pra todo mundo. Aliás, você falou um negócio, que doideira. Agora veio uma imagem aqui na minha cabeça agora. Tem o clipe do Virou Canção, não tem? Tem. Cara, tem o clipe foi dirigido pela Gabi Jacó, colega nossa. Tem uma cena bonitaça, cara. Bem a hora que... Acho que não sei se é a hora que vai entrar o solo de flauta, ou bem a hora que começa, assim, um plano, assim, que a câmera vai abrindo, assim, num descampadão, assim, o menino vai correndo, assim. Puta, mó cena bonita. Mano, você falou, veio aqui agora, assim, pá. Gabi é caprichosa, né, cara? Ela é. Aliás, os clipes de rap, tudo aqui. Ela tá fazendo vários, né? Faz tempo, né? Nesse disco novo, eu chamei uns músicos, o Cravinhos, não sei se você conhece ele, o Cravinhos. Esteve aqui, inclusive. Maria Esmeralda. Esteve Virou aqui. um grande parceiro meu. Eu ia guiando ele no que eu queria. Teve uma outra pessoa que é o Ticana também, que é um guitarrista. Eu balbuciei o que eu queria e eles só executaram. Mas mesmo assim eles vão entrar como autor também, sabe? Eu vou dar uma porcentagem pra eles de autoria também. É bem isso que você falou, vai de cada acordo. Pode ser que um cara que você vai executar as coisas, ele não vai querer te dar autoria. E pode acontecer mesmo. Mas é isso, também é aquela coisa do combinado não sai caro, né? Tem nome o disco novo? Tem, Manual para Não Desaparecer. Você tá precisando ler o Manual para Não Desaparecer, hein, vovô? Tá difícil de achar, meu. Tá nada. Cara, eu tenho saído menos também, mais trabalhado. Faz tempo que eu não vou ver uma apresentação tua, da Charanga ou a Xepa, Sounds. Faz tempo que eu a gente vai ficando velho, a gente é pai. Eu não tô bebendo mais também. Uma dureza, já tem uns meses, eu cortei o álcool de vez, assim. Então, você acaba chegando no rolê, você fica com sono quando você não tá bebendo. Você já reparou? Fica. Chega, já deu meia-noite ali, você já começa e a galera animada, bebendo, e você não tá no mesmo ritmo. Exatamente. De verdade seja dita, né, mano? Não tem nada pior do que você ser o sóbrio do rolê, né? A galera vai indo embora, né? Eu vai indo embora. Não, a galera vai entrar você fica ali... Vai todo mundo virando bichão e você vai ficando ali careta. Bebendo água, mano, e aí a galera não entende muito. Mas por que você tá doente? Por que você não tá bebendo? Porque eu não quero mais beber. A bebida não tá caindo bem mais pra mim, já era. Mano. A ressaca é mortal. O dinheiro que você gasta, cara. Outro dia eu saí, eu olhei minha conta, tinha dado R$16. Eu tomei, acho que 3 águas com gás. A do meu amigo tinha dado 300, mano. Eu falei, nossa, velho. Não vale a pena. E sei lá,
Fora que eu não quero ser aquele cara que fica pregando contra o álcool, né? Não, Mas não. eu aconselho todos os meus amigos que bebem forte assim a pararem, porque a vida muda mesmo, sabe? Muda, cara. De verdade, assim, a saúde, os pensamentos, o sono, tudo. Não, eu tô ligado porque, pô, esse ano já vai fazer 10 anos que eu descobri que eu tava diabético. E aí tive que mudar porque é questão de vida ou morte, assim, também, Sim, né? sim. E, mano, puta, é outra parada, né? É Cara. outra parada. Você passa a semana inteira sem ressaca e Nossa. tal, puta. A minha ressaca era muito violenta, porque, tipo, no dia seguinte eu não conseguia fazer nada, nem criar, tipo... Então, né, levantava da cama pra ir no banheiro, comer alguma coisa e voltava. A ressaca psíquica também, que eu ficava com um monte de pensamento negativo ali. Parece que o álcool ia te espremendo, sabe? E depois disso daí, tudo muda. Eu não posso ficar advogando muito contra o álcool, não. Eu, como carnavalesco, eu fico aqui meio em cima do muro. Mas, cara, com certeza absoluta, né? Aliás, cara, nada a ver, absolutamente nada a ver, assim. Só porque recentemente, assim, eu tive esse papo, né? Aquela coisa, assim, que você vai na casa de alguém e aí você encontra uma pessoa que você nunca viu, que você não sabe de onde a pessoa é e não sei o que e tal. E aí, pô, de repente a pessoa tá ali falando, começa a falar umas besteiras, não sei o que. Ah, porque artista, não, pessoal, todo mundo drogado, né? Todo mundo. Mas assim, a real é que também, assim, mesmo, né? Também. Sem caretice, sem moralismo e tal. Sim. Mas assim, careta, você tem mais tempo pra produzir, você fica... Pô, você é louco, cara. E assim, em algum momento você tem que estar sóbrio pra fazer as coisas, cara. Eu nunca consegui compor nada bêbado. Nem bêbado, nem muito louco. Você pode achar legal na hora que você tá ali curtindo a onda e tal, mas a hora que você acorda o dia seguinte, uma porcaria, careta, nossa, que porcaria. Meu Deus. Tudo que eu fiz hoje na minha carreira foi sempre sóbrio. Nessa fase que eu tô sóbrio de vez assim, eu nunca produzi tanto assim. Eu já tive vezes de parar, de ficar uns meses sem beber, mas me dava vontade e eu ia lá e bebia. Dessa vez eu não sinto nada assim, sabe? Eu realmente acho que eu consegui encontrar um caminho pra sem caretice, sem moralismo, mas sem folclore também. Esse papo de achar que músico é tudo doidão, que não sei o quê e tal, isso é viagem. Balela, mano. Todo músico que for por esse caminho não vai conseguir desenvolver nada. Quem tá nisso não tá fazendo nada. Quem tá aí, quem vocês conhecem, quem vocês estão vendo, quem tá em cima do palco. É óbvio que assim, tem muita gente que, especialmente na época lá do Criolo, né? A pessoa que tá embaixo do palco, ela olha pra aquela parada ali em cima, ela vê a performance, e ela entende aquilo da seguinte maneira. Eu falei assim, a única forma que eu conseguiria fazer aquilo... Seria de cara cheia. É se eu tivesse muito louco e tal. Aquilo ali, isso é a nossa profissão, né? A gente sabe fazer isso, a gente aprende, a gente faz do jeito que tem que fazer. Se a gente tiver muito louco... Você não vai conseguir fazer show. Show não acontece. Mas vai ser uma merda. Você vai no show e não vai acontecer nada. É isso que tá acontecendo. Então, assim, sem esse papinho sem folclore também, né? Tem muita coisa romantizada em torno do artista que tem que ser essa coisa, sabe? Sofrida, enterrada em álcool, droga. E eu, pelo menos que eu saiba, ninguém que tá nesse caminho de se drogar e beber consegue criar nada, cara. Ninguém faz nada. Limita muito. Mano, mudando completamente o rumo da conversa agora, porque temos um objeto, aliás, um belíssimo objeto. Aliás, eu tenho esse mesmíssimo objeto na minha casa. Tem um livro aqui na nossa mesa chamado Leão de Chácara. Nossa. Um livro de contos do João Antônio. Nossa. Que foi o que nos aproximou, foi quando a gente se conheceu. Foi. 2013, quando eu tava fazendo o disco, né, o Malagueta, Peruso e Bacanaço, que era meio que uma espécie de trilha sonora desse conto, né? E aí, de novo, né, desde então, o Kiko Dinucci fazendo a ponte, né? Faz várias, né, velho? É um construtor de pontes. Construtor de ponte. E a gente conversou um pouco sobre João Antônio naquela época e tal, e essa inspiração da literatura e tal. E assim, mais uma vez, cara, pô, assim, meu momento de pouca modéstia, assim, porque eu tinha deixado aqui já no roteiro que a gente ia falar do João Antônio, você trouxe o livro do João Antônio, você sabia que isso acontecia. Fala aí, mano, fala aí do João Antônio um pouquinho. Cara, um dia eu tava, na época que eu fiz o Crônicas da Cidade Cinza,
E aí um jornalista, Maleronca, o André Maleronca na época, ele trabalhava, eu acho que, não sei se ele já tava na Vice. Eu acho que já tava na Vice. Mas acho que essa entrevista foi pra Soma, que era uma outra revista que tinha. Sim. E aí ele falou, cara, você lê muito João Antônio, né? Porque tuas músicas têm muito a ver com o jeito dele escrever. Eu falei, João Antônio? Nunca ouvi falar desse cara, velho. E aí ele me falou sobre Malagueta, Pirus e Bacanaço. E eu andando um dia na Augusta, tinha um monte de caras vendendo livro, assim, na calçada, e eu achei o livro. Aí, a primeira vez que eu li, já me fisgou, e aí fui atrás de tudo dele, já li muita coisa dele. Pra mim, é o meu escritor favorito, assim. Faz tempo que eu não leio ele, eu quero reler de novo pra ver se ainda vai continuar sendo, né, com a cabeça que eu tenho hoje. Mas, cara, me influenciou bem, assim, depois que eu conheci o trabalho dele, sabe? Do jeito que ele contava as coisas, ao mesmo tempo ele lidava com as coisas da rua, mas ao mesmo tempo era aquela coisa poética, bonita. Nesse livro aqui do Leão de Chácara tem um conto que é o que eu mais gosto, que é o Paulinho Perna Torta. Que tem aquele lance daquela cena do despejo. Cara, é um conto. Você fica emocionado vendo aquilo, o jeito que ele vai descrevendo as coisas naquela época, as misérias, o jeito da truculência que a polícia vinha agindo ali com o pessoal dos cortiços. Me inspirou até fazer a música Correspondente de Guerra, que a Jussara Marçal participa. Você participa dessa também, não? Não, essa não. Não. Cara, pra mim é isso. João Antônio é muito foda. Cara, é uma parada que hoje em dia, assim, já fiquei pensando nisso, né? Hoje em dia é óbvio, né? O tempo vai passando, as coisas vão mudando, a percepção de muitas coisas vão se atualizando, né? Sim. Mas é louco, cara, que parece que esse final dos anos 50, começo dos anos 60, tava mais perto da gente ali na nossa adolescência, no começo da juventude sim, e tal. Sim. Né? Do que... Eu não sei, eu ainda me sinto mais ligado a uma São Paulo assim, como tá sendo descrita pelo João Antônio, do que às vezes hoje em dia, assim, sabe? Sim. À noite, como era, né? Sim. Coisa da sinuca, bandidagem, prostituição. Era só isso. Né? Dele... Bandido, polícia, malandro, todo caramba. mundo misturado. Cara, é doido, assim, às vezes rola um choque cultural, assim, conversando com uma galera mais nova, assim, né? Eu tô tentando falar de um jeito, assim, pra gente não ser cancelado, mano. Mas é porque, pra gente, muita coisa, a gente olhando, assim, era muito o contexto do que a gente viveu, de como a gente cresceu, de como São Paulo era ainda, né? Mesmo aquele papo de locomotiva do Brasil e não sei o que e tal, São Paulo ainda tinha uma coisa, não sei se provinciana é a palavra, assim, mas era menos babilônico do que é hoje, assim, né? Totalmente. O meu plano eu sou nascido e criado aqui, mas eu tenho um plano de, quando o Pedro tiver maior, eu vou mudar pro mato, vou pra um lugar mais tranquilo. Cara, eu não aguento mais São Paulo. É mesmo, mano? Sério. Tudo virou prédio, tá cada dia mais assim, ali na minha região. Horrível. Tinham várias casas há 2 anos atrás, numas ruas assim. Hoje você vê, subiram vários prédios, tudo ficou desse jeito, sabe? Cada vez mais caro. Eu quero, sei lá, eu olho pra assim, a cidade e não vejo mais horizonte no sentido da arquitetura da cidade. Você não isso vai sufocando a gente. Eu olho ao meu redor e só vejo prédio, cara. Quero viver num lugar que eu consiga olhar e ver o horizonte, um campo, a natureza, sabe? Pelo menos não vou me embrenhar no meio do mato, mas ficar numa cidade que proporcione mais isso, saca? Esse estilo de vida mais calmo. Mano, total. Assim, cara, eu sou muito urbanoide demais, assim, né? Eu sou mineiro, né? E aí, tudo assim, quem nasceu em Minas Gerais, você tem o pezinho na roça, né? Sim. Essa vontade eu não tenho, não. Mas que São Paulo tá horrível. Tá horrível, né? Tá. Cara? É que, mano, é uma parada curiosa, assim, né? E aí eu acho que nesse sentido, assim, o rap tem muito a ver com o samba também, né? Coisa do métier, assim, a coisa do... O certo e o errado tá numa área cinzenta ali que... A gente não julgava as coisas tanto assim, né?
Será? Acho que sempre jogou, né? Não, eu digo assim, no sentido de... É foda que eu tô tentando dar uma volta danada aqui, assim. Porque eu sinto falta, mano. Por exemplo, passando ali na Rua Augusta ali, eu sinto mó falta, tá ligado? Tipo, quando era cinema... Tinha um monte de lugar pra tocar. Entendeu? Uns lugares pra tocar. Você sabia onde tinha as coisas erradas todas, tá ligado? E era isso, era... E assim, tinha uma vida, tinha gente circulando, tinha coisa acontecendo. Exato, né? Era um... Cara, a gente não faz ideia ainda, talvez, o tanto que, tipo, a Rua Augusta faz falta na nossa vida, igual a Vila Madalena como era, faz falta na nossa vida, né? Esses lugares, assim, esse ponto de encontro, assim. Era um pouco isso, né? Tipo, tinha uma época que, mano, você não tinha o que fazer, você ia pra Rua Augusta, você ia trombar alguém, você ia dar um rolê. Com certeza. Eu frequentei muito ali no começo dos anos 2000, acho que até 2008, 2010, eu frequentei muito ali. Aí tinha uns amigos, tinha uma produtora que eu ia sempre, aí ficava ali, já descia, já ia no Charme, que era um bar que tinha ali, aí descia mais pra... ia numa festa, tinha um monte de casa, eu fazia show, às vezes, 3 vezes por mês ali em alguma casa da Augusta. Aí fazia muito tempo que eu não passava lá, né? Aí passei esses dias e estranhei, falei, cara, tem partes que só viraram uma sombra, assim. De tanto prédio que colocaram e a tendência é piorar, eu acho. Não, com certeza absoluta a tendência é pior. Em todo lugar de São Paulo, cara. Na mão de quem tá, a tendência é piorar. Exatamente. O plano diretor passa batido, sei lá o que acontece. Agora eu nunca vi tanto prédio sendo construído assim. Acho que tá demais assim. Sim. Pode ser também, assim, uma nostalgia, um certo romantismo, assim. Também. Eu tô dizendo, assim... Também. Pra quem não... Pra quem não conhece, vai tratar de conhecer o João Antônio, que é esse retrato da noite, né, da madrugada e tal. E, assim, o Malagueta, Peruso e Bacanaço, que é um livro chamado Malagueta, Peruso e Bacanaço, sim, a que história... tem um conto, é um livro de contos, entre outros contos, né? O último, o que encerra, se chama Malagueta, Peruso e Bacanaço. E é meio isso, assim, é meio a coisa do se jogar, né? Os caras se jogam na noite, né? Eles atravessando a cidade, né? Tipo, a cidade não, mas aquela região ali, né? Das Lapa, Zona Oeste ali. Parando de bar em bar, jogando sinuca na madrugada. E o jeito, ele romantiza muito isso e fica profundo, sabe? Não é aquela coisa, por exemplo, crua, jogado ali, não. Ele vai trabalhando o texto dele e você olha pros caras com ternura, pros 3 malandros ali, sabe? Sim. E uma parada que eles falam muito ali que eu acho que é o que hoje é tão difícil de entender isso, né? Não é sobre ganhar e perder, né? Sim. É sobre estar no jogo, né? É sobre isso. Quando os caras... Você vai lá e você ganhava um dinheiro, eles não voltavam pra casa, você ia jogar mais. Se perdia, você ia jogar mais ainda pra poder tentar recuperar. Então é um pouco isso, assim, né, cara? Que eu acho que a vida nesse sentido, assim, deu uma careteada, sabe? Da gente tá, sei lá, mais preocupado com tudo e... preocupado com um monte de coisa pra pagar, né? E a gente tá ficando doente, tá ficando mais doente, velho. cara. Todo mundo ficando doente de preocupação, de estresse, de não sei o que e tal. Puta, nós estamos 2 velhos aqui reclamando da vida, né, mano? Tá foda. Mas, muita assim, tela. Mas é uma São Paulo muito diferente, mano. É uma parada... E assim, sei lá, eu tenho algum apego e algum apreço por isso que a gente cara, viveu, assim, nessa época, porque, pô... Não tinha celular, não tinha internet na nossa época. Tinha que fazer alguma coisa. Eu passava o dia inteiro brincando na rua, né, meu? Soltando pipa, jogando futebol, fazendo coisa errada. Hoje não, hoje em dia você não vê mais criança na rua também, sabe? Dependendo do lugar. Acho que nos bairros mais afastados você ainda vê. Mano, deixa eu te perguntar uma parada, desculpa te cortar, porque eu quero falar disso com você. Você que é pai também. Sim. E a gente fica vendo isso, né? Não tem criança na rua. Não tem. Dependendo do bairro, não tem. Onde eu moro ali, não tem criança na rua. Você tá morando no que bairro agora? Ali do lado da Aclimação, do Parque da Aclimação.
Vila Mariana, Cambuci, naquela região. Pode crer. Não tem criança na rua. Não tem criança na rua. E às vezes não tem nem criança brincando nos condomínios, assim. Uhum. Tá muita criança dentro de casa, ou o dia inteiro na escola, ou em tela. Outro dia eu fiquei assustado. Fui com meu filho almoçar e a gente não deu dar celular pra ele ainda. O plano é só quando ele tiver uns 13 anos. E vai ter que dar um jeito de ser assim, porque vários amigos ali dele já têm celular com 8, 9 anos de idade, né? E aí eu parei as mesas assim com as crianças da idade dele, mais ou menos, e todos entretidos no celular. Ele sofre às vezes com isso de querer brincar na rua e algum amiguinho não ir porque tá jogando videogame e eu tá no celular. Videogame ele ainda tem acesso, eu deixo, mas eu limito, assim, a gente dá uma... Mas celular não. Tem muito a ver com isso também. Porque, tipo, fica todo mundo falando, hoje tá mais violento, tá mais perigoso. Tá mais violento do que era São Paulo nos anos 90, mano? Não, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que, mano, todo mundo tá com 5 mil reais no bolso pra ser roubado agora. Celular. Né? É um Exatamente. celular. Eu lembro nos anos 90, se eu tivesse andando com um boné daqueles de 8 linhas, eu tinha que andar esperto. Se eu tivesse usando um tênis mais assim, eu tinha que andar esperto. Saca? Aí você já vai aprendendo. Já voltou descalço pra Nunca, casa? cara. Eu não gosto nem de ficar falando muito disso, mas eu nascido e criado aqui, eu nunca fui assaltado, cara. Eu não gosto nem de falar pra não atrair. E eu também, na minha adolescência, andava numa gangue de monte de moleque. Então, né, a gente não roubava ninguém, mas a gente andava numa gangue de moleque, então eu nunca... Mas às vezes que tava sozinho eu já tive que me esconder, isso já. Pra não ser roubado, não tomarem meu boné, meu tênis, assim. Mas era isso, né? Tipo, às vezes, direto também. Eu fui roubado, moleque, eu fui roubado uma vez, assim. Vacilei, esqueci de... Tava de relógio. Acontece. Né? Mano, Avenida Paulista, hein? Avenida Paulista. Eu não tô falando de... Não é quebrada, não. Não, é exatamente nesses lugares que você podia ser roubado. É Avenida Paulista. Isso que eu acho muito louco. Na sua área você não seria roubado porque você ia conhecer todo mundo. Não, essa de sacar ou achar que tinha alguma coisa estranha acontecendo e correr pra dentro de loja, isso daí era... Quem pôs o pé na rua nos anos 90 fez. Hoje não, cara. Hoje eu acho que o grande lance é esse, o celular. Então roubam muito celular. É que a gente não vê mais criança na rua, então eu também não sei se eu deixaria meu filho ir ali na esquina, né? na padaria sozinho, saca? Exatamente. Eu não deixaria ele sozinho, tudo bem, ele é pequeno, né? Tem só 8. Mas com 8 anos eu ia na padaria. Com 8 anos eu dava um rolê ali, não acontecia nada, tá ligado? Mano, eu também. Eu BH, 5, 6 anos de idade. Minha mãe me dava umas moedinhas, todo dia eu ia buscar um saco de leite na padaria pra ela. Ia no fliperama quando eu era pequeno, tipo, meu primo, perto da casa de um primo meu tinha um fliperama, eu pegava as moedas e ficava jogando fliperama. Mano, o fliperama é uma parada, né, mano? Acabou, já era, todo mundo tá com o fliperama no bolso. No bolso. Mas eu era meio leite com pera pra ir nos fliperama. Eu gostava de fliperama, mas no fliperama tinha uns caras mais velhos, né? Então, acontecia. Eu também. Os caras mais velhos, tipo, tirava da máquina, sai. E aí é o clássico, né? De, tipo, tinha que pagar umas fichas pros moleques. Não tinha jeito, mano. Não tinha jeito. Jogando Street Fighter, quando virou a febre do Street Fighter, cara, sei lá, uma vez eu ganhei de um cara, ele era mais velho que eu, ele ficou bravo e botou pra correr. Era muito mais violento, eu acho, nos anos 90. Acho que era também. Mas ao mesmo tempo é isso, né? Vamos ser nós, os caras que vão fazer esse experimento aí, vai colocar o filho de cobaia, também não vai, né? Mas eu tenho essa sensação mesmo de que é isso. E aí, porque também a gente fica sabendo de absolutamente tudo que aconteceu no mundo inteiro todo dia, né? Exato. E é pra deixar todo mundo paranoico mesmo, né? É muita informação, cara. Tava conversando isso até com uns amigos. Tela deixa o seu sono pior. É uma necessidade, mas é vício também. Virou uma extensão do corpo, eu acho. Pegando esse gancho, você acha que isso muda também a produção musical? Você acha que muda, por exemplo... Você tá preocupado, por exemplo, com a atenção das pessoas? Tudo bem que, assim, não é uma característica sua, da sua obra, exatamente, assim, por exemplo, ter músicas longas. Mas você acha que é uma parada, por exemplo, tipo, tem um tamanho máximo de música, de disco, de quantidade de letra? Você acha que tá... Tá. O povo, se você lançar um disco com mais de 15 faixas, o povo já reclama e não vai...
a distribuidora já pede pra você diluir isso. As músicas, se você ver o padrão, elas têm 3 minutos e meio, 3, 2 e pouco. Padronizou isso também. É muito lançamento, cara. Tipo, É muita coisa, é muita muita informação. coisa, é muita informação. As pessoas ouvem um disco hoje e amanhã já esqueceram desse disco, sabe? Então você tem que trabalhar dobrado, você tem que ficar fazendo um trabalho de influencer, né? No sentido de ficar divulgando o seu trabalho ali numa dessas redes sociais. Pra ter um pouco mais de atenção, saca? Sim. Um disco que saiu hoje, daqui um mês, ele pode ser que esteja esquecido e já ser considerado passado, velho, né? O meu jeito de consumir música, lógico, até pela minha idade é diferente, né? Eu pego uma coisa e fico... Eu falei uma coisa que as pessoas não acreditaram muito, mas eu acho que não vai ter mais discos considerados clássicos, assim. Não vai. Porque é tudo muito passageiro. Por mais que o disco seja excelente, não é, pra ser um clássico, ele tem que ficar no imaginário, tem que ficar na boca do povo, das pessoas que estão ouvindo. Eu acho que, tipo, não vai mais existir. Talvez clássico de nicho, pra um nicho, talvez. Assim. Mas aquela coisa que, tipo, é uma unanimidade, tipo, vai que nem o disco de fulano. Nossa, esse disco é excelente. Acho que isso não vai acontecer mais, justamente por essa falta de atenção que as coisas Cara, têm recebido. Aquela parada, né? É o bom e o ruim dessa pseudo-democratização da internet, né? Eu compartilho dessa sua ideia e acredito nisso também, porque tinha um lado ruim antigamente de que, assim, o espaço era muito limitado e o acesso a esse espaço era muito limitado. Então a gente ficava sabendo de pouca coisa. Sem contar que hoje em dia, tipo, pô, eu já fiz um disco inteiro na minha casa. Sim. Né? A gente tá fazendo coisa em casa, que por um lado é muito bom, me possibilita existir, porque eu não tenho gravadora, nunca tive. Eu nunca emplaquei um projeto, nunca emplaquei... Eu também. PROAC, nem eu, cara. Negócio de lei de incentivo, eu diretamente. Eu também não. Nunca emplaquei. Então, mano, eu só existo porque eu consigo fazer as coisas assim, dessa forma. Eu também. Então, assim, a real é que há 30, 40 anos atrás, eu teria morrido na praia, tá ligado? Pra fazer era muito mais difícil. Você tinha que ter um contrato com gravadora pra poder fazer. Mas justamente também era o que era a vantagem, era você ficava treinando muito mais. Sim. Você já chegava com um trabalho, tipo, muito mais trabalhado e mais desenvolvido, até na questão de shows mesmo. Sim. Porque você não ia gravar, você ficava se apresentando, né? Você ficava fazendo shows, né? Você não tinha um disco, mas você fazia shows. Muita gente começava a te conhecer assim. Hoje eu vejo muito artista que solta uma coisa que, tipo, se fosse da minha época, ia ser considerado uma demo, o primeiro som de um cara que estivesse começando, sabe? É bem cru, assim. E hoje não. Essa etapa as pessoas pulam, né? Mas ao mesmo tempo, acho que as gravadoras tomaram o lance de novo, cara. Porque eu lembro que no começo dos anos 2000 ali, quando eu comecei a fazer rap de verdade, a minha música chegava com facilidade em caras de outro estado, que era uma coisa que era impensável se eu não tivesse uma gravadora para distribuir isso. Sim. Eu conseguia fazer a minha música chegar para um cara ali do Nordeste, pro pessoal do Sul. Agora os algoritmos limitaram tudo isso. Sim. As gravadoras entenderam o lance, se fortaleceram e tomaram todo o lance para elas. Como você vai competir com um artista independente que está começando agora, vai competir com um cara que já é de uma gravadora que tá investindo milhões ali de impulsionamento disso pra música da pessoa chegar, sabe? Sim. E outra coisa que eu percebo, tem muita gente que ouve música através de playlist, cara. Não faz mais pesquisa. Sim. Sabe? Não vai atrás de saber o que tá acontecendo. É o que tá ali, que a plataforma tá te indicando e você ouve e acabou. Você não é que nem aquele lance tipo de, eu gosto disso e vou pesquisar sobre isso. Mano, eu lembro, sei lá, eu comecei a tocar muito cedo, né? Eu comecei a tocar em 90, com 10 anos de idade. Então, minha diversão desde sempre foi procurar coisa e tal. Sim. Mano, essa época aí, comprava um disco por mês. Aí você ficava um mês inteiro ouvindo exatamente isso era o que eu fazia. Eu comprava um CD, um vinil,
e ouvia aquilo até furar e emprestava para um amigo, tipo, cheio de recomendações, não risca, não perde. E aí, às vezes, via um artista que tava ali, gostava, e aí pedia pra uma tia minha que morava lá fora mandar, daí demorava um mês pra chegar aquilo. Você ouvia o disco, você secava aquilo mesmo, saca? Tem coisa que eu lembro até hoje e ajudou muito na minha formação de ficar ouvindo repetidas vezes, que ajudou a aprender várias coisas no meu jeito de cantar. Quando eu tive acesso à internet, eu lembro que uma vez eu baixei 12 discos, assim, num dia. Que era uma coisa, cara, impensável, né? E aí eu comecei a perceber que dali pra frente a gente ia consumindo muito mais diluído, sabe? Ouvia um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E hoje em dia a coisa tomou esse rumo que tá aí. Nessa qualidade de música crônica, né? Que é uma história, que é uma parada assim... Pô, você vai contar uma história em 1 minuto e meio, cara? É um lance... É mais difícil, né? Mas eu consegui sintetizar isso, tipo, por exemplo, das músicas antigas contando histórias, elas tinham algumas até 10 minutos. Eu consegui, tipo, dar um jeito de que isso, sem perder a qualidade descritiva e coisa e tal, e trazer pra 3, saca? Às vezes, lógico, dependendo do que você vai fazer em 1 minuto não vai dar, mas você faz uma continuação. Essa aqui tem 1 minuto, a próxima... Mas é o jeito, eu vou trabalhar sempre assim. Isso não vai me limitar. Eu hoje faço músicas com 3 minutos e meio, assim, no máximo 4. Não passo disso, mas... já consegui me adaptar a esse lance de, tipo, entregar tudo que precisa nesse tempo e uma história boa, bem detalhada, saca? Bem contada. Você já pensou em escrever... livro? Já, ficaram me pilhando pra fazer isso, aí eu comecei a fazer um livro que ia ser, tipo, histórias paralelas do Crônicas da Cidade Cinza, sabe? Tipo, por exemplo, a música Profissão Perigo, que fala de motoboy, e eu contar uma outra coisa paralela, dando vida a esse personagem fora da música ali. Rascunhei um monte de coisa, guardei, e aí agora tá parado, né? Mas eu penso em fazer isso e algum dia lançar, mas eu também não sei, eu me cobro muito ainda. Será que eu tenho cacife pra fazer isso? Se tem alguém que tem, eu vou. Esse alguém não sei. Eu acho que preciso aprender mais ainda. Né? Não, sim, sempre, mas assim, que tem assunto, tem. É. Porque isso é uma parada que sempre, desde quando o Kiko me mostrou a primeira vez, né? E eu ouvi o Crônicas. Na verdade, o Crônicas eu já tinha meio sacado, porque naquela época ali, tem tempos de ouro da internet, né? Sim. Um monte de blog, um monte de gente escrevendo sobre música, um monte de gente atenta e tal, e o disco pegou benzão. Pegou. E a capa já tinha chamado a atenção, Sim. né? Eu falei, mano, isso aqui deve ser interessante. Fui ouvir, e aí lembro que, assim, de cara, assim, já peguei bem com um monte de coisa. Sim. E aí que você começa, né? Tem uns amigos, assim, que são referência, né? Brandão, né? Rodrigo Brandão chegou um dia pra mim e falou, mano, você já ouviu o disco do Doji, mano? Eu falei, caralho, mano. Aí eu falei, bom, tá com o selinho de aprovação do Brandão, então é porque eu preciso ouvir de novo com mais cuidado. Uma coisa que se perdeu também é esse lance da crítica. Acabou, né? A gente não vê a internet mais, a gente só entra no Instagram ou numa rede social. É uma parada que eu achava mais legal de tudo que já teve, de tudo que a gente já viveu na internet. O que eu achava mais legal era ficar sabendo, falou assim, mano, um fulaninho que mora no interior da Paraíba tem um blog, baixou seu disco, ouviu, escreveu o que ele achou sobre o bagulho. Era muito legal. E ainda tem. Mesmo que o cara jogasse a bola no mato, sacou? Mas assim, você pensar aqui e falou, mano, alguém parou, prestou atenção... E entendeu tudo do jeito dele. Tem gente fazendo, mas é muito pouco comparado a tempos ficou atrás. Fora do radar nosso, né, cara? Isso é muito ruim. Mas, pô, sinto muita falta disso, cara. Eu também. Sabe, as pessoas escreverem e falarem um pouco mais. É muito ruim isso. E esse, cara, eu acho que é o assunto mais recorrente aqui do podcast, é sempre isso, é que a gente tem que fazer tudo, você tem que compor, você tem que produzir, você tem que lançar, você é sua editora, você é seu assessor de imprensa, você é o seu próprio influencer, divulgador e não sei o que e tal. Cara, e faz falta ter pessoas que espontaneamente vão fazer isso
E dizem que antigamente era pior, né? Já vi debates assim, as pessoas dizendo que antigamente, hoje você pode fazer tudo isso, divulgar você mesmo, mas antes você tinha que fazer divulgação, por exemplo, indo num programa de TV que você não tinha nada a ver com o estilo do teu som. Era essa forma de ser divulgado. Mas eu não sei, cara, hoje em dia o algoritmo meio que te obriga a ir por esse caminho. E eu vejo muita gente exausta já de ter que fazer tudo isso, tá saca? Todo mundo doente já. A pessoa de ter que, além de criar toda a obra, e aí ter que criar também um plano de marketing para internet, de divulgação, horários. Se você é um artista independente, isso fica exaustivo. Então, é o que eu tava falando antes, né? Isso possibilita a gente a existir. Cara, dá muito trabalho, é muito cansativo, isso rouba paz, rouba saúde, rouba tempo. Mas assim, eu tô dizendo assim, eu acho que teve um momento ali entre 2008 até 2014, mais ou menos, ali que a internet era esse lugar mais, né? Era mato, né? Uhum. Que tinha espaço pra tudo isso. Tinha uns sites que a gente entrava, ninguém entra mais em site pra nada. Tudo tá ali na rede social. Você abre o Instagram e você vê o meme, a notícia da política, o resultado do jogo, highlight a disputa do jogo. Por atenção, né? Aí você lança um disco hoje, aí o cara, beleza, o disco dele tá aqui, eu vou ouvir. Aí ele desce, aí ele tá vendo uma foto de uma pessoa dançando, um vídeo de uma pessoa dançando, ele desce a tela, ele tá vendo um futebol, ele esquece. É muita informação ao mesmo tempo. Só continuando esse assunto, porque desde o Crônicas, né, me chamou a atenção, obviamente sem querer fazer um pleonasmo idiota aqui, mas que é um disco de crônicas, né? De histórias, né? Nesse sentido, é sempre uma historinha, sempre algo que tá acontecendo, algo que vai desenrolando e tal. E eu acho isso muito curioso. Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu também sou seu fã. Você tá ligado, né, mano? Tem uma parada que você faz, assim, que eu acho muito genial, assim. Você quebra o tamanho das frases pra rimar alguma coisa que ninguém tá esperando. Eu acho que é o aleatoriamente que fala um negócio que você fala do carinha que trabalhava fazendo hambúrguer, hoje faz Uber. Sim. Que, mano, a rima, tipo, parece dar um cavalo de pau, assim, né? Porque você tá esperando a frase e a rima vir lá depois. Aí vem antes e acaba. Tem um lance de brincar com isso, assim, com o tamanho das frases, com as estruturas de rima, assim, que, mano, é uma parada. É o flow. Não, sim. Mas eu digo assim, porque é uma parada muito única, muito característica sua, que é um negócio que eu acho que deve ser muito difícil de fazer. Eu não conheço ninguém que faça melhor do que você essa parada. Não, tem vários caras bons, mas é uma coisa que justamente veio do que eu tava te falando antes, de ficar ouvindo muito um disco só, percebendo como que eram colocadas as métricas dos caras que eu ouvia muito. E Quem são os caras que você ouvia muito? Vários, assim, lá de fora. Não, fala uns, porque fazendo a autopropaganda aqui, todo episódio gera uma playlistzinha que a gente vai colocar lá todo mundo que... Eu escuto muito rap nacional, mas ouvia a minha parte da minha formação no rap foi com o rap americano de Nova York, principalmente, né? Uhum. Sempre fui muito fã, assim, mesmo com o inglês muito capenga, eu ia mais justamente por essa coisa rítmica, de flow. Aí House of Pain, Big L, Notorious, Tupac acho que eu ouvi mais Notorious. Aí eu vou pra Big Pun, que era um grande cara de flows, Mos Def, e aí o MF Doom, ouvindo os caras mais do underground, assim, De La Soul, A Tribe Called Quest. E aí eu fui pegando esse lance de flow. Eu construo nas minhas músicas primeiro o flow, eu balbucio, e aí depois eu vou escrevendo em cima. Uhum. Sempre assim, eu nunca escrevi uma letra de cara assim, não, primeiro eu faço com a boca aquilo, esse é o flow que vai ser, e aí eu venho, do que eu vou falar nesse som, então agora eu venho fazendo, e até por isso que eu quebro algumas palavras assim, pra caber nesse estilo. Tem caras muito bons de flow aqui no Brasil, o Dom L é um cara muito bom de flow, que são vários, eu posso esquecer alguém. O Mano Brown é um cara muito bom de flow e é um cara que já é old school, né? É um dos pra mim é o concurso, né? De todos. Me incomoda um pouco esse lance quando eu vejo um MC
rimando sempre com o mesmo flow a música inteira, sem ter essa preocupação de quebrar. Às vezes a letra pode ser muito boa, mas ele não consegue imprimir um flow, e isso é uma coisa pra mim que incomoda a mim, que sou nerd disso. A maioria das pessoas nem sabe do que é isso que eu tô falando, sabe? Isso é uma coisa muito técnica. Aqui no Brasil tem grandes caras bons de flow, assim, também. Mas talvez tenha uma geração que não se preocupe muito com isso, porque os ouvintes também não todos, né? Mas a maioria, isso pra eles passa batido, eles vão se preocupar com outras coisas, né? Na música. Eu, como sou mais nerd nisso, por isso que eu trago essa coisa pra dentro da minha arte. Mano, quanto tempo... Você sabe mais ou menos quanto tempo você demora pra fazer uma letra? Depende, cara. Eu já demorei muito. Tem processos muito variados. Eu já fui muito procrastinador, assim, de começar e aí parar, me cobrar muito. Hoje não, hoje eu forço o meu cérebro. Eu vou sentar ali e hoje eu vou fazer. E aí o grande lance que eu gosto hoje de fazer música é o processo. Eu tinha uma técnica que eu pegava um livro e ficava lendo esse livro. E isso ia, tipo, movimentando a coisa aqui, eu ia escrevendo e não ia ter nada a ver com o que eu estivesse lendo, sabe? Mas é aquela coisa de estar movimentando mesmo o cérebro. Isso eu faço ainda, mas... e também tinha fases assim que eu escrevia quando eu estava muito bem, ou inspirado, com aquela vontade. Não, hoje eu sento ali e começo o processo, e aí eu digo onde a inspiração vem no caminho. Tipo, eu criei as primeiras linhas, aí as próximas já vem uma ideia muito boa, eu falei, nossa! E aí o processo começa a ficar divertido, como se estivesse jogando bola com o seu amigo altinho ali, nossa, olha esse combo que eu fiz, sabe? Hoje eu me divirto muito nisso. O processo é a coisa que mais me diverte, assim, principalmente quando eu começo a achar, nossa, fiz malabarismo aqui nessa parte, nessa métrica, com essas palavras. Aí quando lança, vira outra coisa, porque lógico, aí não é mais meu, né? O entendimento abre pro ouvinte. O grande lance comigo hoje em dia é esse, o processo, que é o que me diverte mais. Então cara, hoje em dia, geralmente, em uma semana eu consigo fazer uma letra que eu fique satisfeito, sabe? Uma semaninha dá tempo. Porque o negócio que eu acho mó barato é que você vai criando os personagens com as vozes também, né? Sim. Você faz um monte de voz e tal. E você já vai pensando meio nisso, assim, compondo, tipo, agora vai entrar um personagem que eu vou fazer uma voz assim, que eu vou... Ou isso tudo depois? Acho que depois, ou... Na hora que eu tô construindo o flow também, eu já coloco isso. Letras, as crônicas, assim, elas levam um pouco mais de tempo. Eu digo, uma participação que eu vá fazer, bem feita, colocando a minha marca ali, uma semana, né? Depende se as ideias estão fluindo e se o tema tá bem definido também. Aí vai até mais rápido. Mas agora, quando eu vou criar uma história, aí levo mais tempo. Porque aí tem coisas que eu vou fazendo no freestyle. Várias histórias eu já fiz assim, tipo de começar uma linha e aí blá 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 blá, plum, acabou. E outras eu roteirizo, faço um roteiro. Então, ultimamente eu tenho feito isso. Eu já tenho um outro projeto que eu tô fazendo que vai chamar Onírico. E aí é todo o lance dos sonhos ali. E aí tem um monte de... Aí você vai ver... tem hora do pesadelo. E um monte de coisa maluquice ali. Aí isso leva mais tempo. Aí é onde eu tenho que... Eu começo as linhas e falo, não, até aqui tá bom. Daqui pra frente não pode ser qualquer coisa. Tem que ir pra esse caminho que eu quero. Então aí vai mais tempo. Mas parando de procrastinar e entendendo que o lance é esse, tipo, não, vou começar a fazer, a coisa tem fluído melhor. Mano, eu vi uma vez, há uns 25 anos atrás, tava num workshop com o Paulo César Pinheiro, né, que é o maior letrista do país, e ele falou, ele acorda todo dia e escreve. Mas a melhor, quem puder fazer isso... Acorda todo dia. Nem que fosse assim, só ficar escrevendo palavra, rimando, às vezes era escrever, às vezes não era nem tipo verso, às vezes era escrever mesmo. Eu já vi muito cara bom mesmo de escrita e de rima, ficar muito tempo sem escrever e voltar parecendo um iniciante,
sabe? Pode crer. Eu acredito que isso, você né? tem que... É trabalho, né, mano? Você É tem trabalho. você tem que estar sempre praticando, sabe? Se você quer mesmo fazer isso. Porque senão, nossa, mas eu tenho um dom. Acho que o dom é ali ficar na persistência, Sim. saca? Acredito que, tipo, até o Mano Brown, se ele parar de escrever Ah, com certeza. por anos, enferruja, saca? Enferruja. Mano, eu vou pedir licença pra dar o meu pitaco, porque eu acho que na lista dos Flow, Sombra Man... Não, o Sombra, pelo amor de Deus. Né? Sombra é original, é originalzaço. Esse é original. O Sombra não, o Sombra é um caso à parte, é muito original. Ele é muito original. Esse é diferente, mano. O Sombra é um dos caras... Então, isso eu sinto que tem se perdido no rap. Uhum. Essa originalidade, saca? Uhum. Na minha geração, se você fosse uma cópia de alguém ou fizesse tipo aquela coisa ali, se você não tivesse um estilo, não é engraçado? Você ficava de escanteio. Não é engraçado isso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem menos atenção das pessoas, eu acho que o natural deveria ser justamente, falou assim, mano, eu preciso fazer um bagulho louco, diferente. E aí acaba que vai todo mundo convergindo assim, o que deu certo foi aquilo ali, vai todo mundo fazer Mas aquilo. É exatamente por isso, porque o moleque vê aquilo dando certo, ele quer fazer igual, e aí entra como se tivesse virado uma rede de... uma cadeia de produção, tipo, as letras têm que ter essas palavras, falar sobre esses assuntos e ficar tudo igual. Não tô, lógico, generalizando, tem muita coisa, principalmente no rap mais convencional, uma geração nova vindo, criando coisas muito boas, sabe? São vários nomes, assim. Cresceu muito esse lance que eles chamam de boom bap, né? Eu nunca quis dividir isso. Pra mim é tudo rap. Mas tem uma geração vindo fazendo boom bap que eu fico feliz até. Falo, nossa, tá vindo. Não sei como que isso vai ser, como que isso vai se desenvolver lá na frente, mas eu tô vendo. Mas também, ao mesmo tempo, é como tudo, né? Vai ter um monte de gente querendo fazer a mesma coisa. O grande lance é se preocupar quando você quer fazer isso, preocupar com a longevidade da sua carreira, não só com aquela coisa imediata ali. Eu já vi muito artista estourar um hit, depois não conseguir mais fazer nada porque ele não tinha bagagem artística e nem estudou pra isso também muito. Ele ficou ali, aí foi tentando fazer coisas de novo e aí aquilo já tava suando atrasado, não tava legal e aí a pessoa sumiu. Acho que você tem que se preocupar com isso eu quero viver disso, então a minha carreira precisa ter longevidade. Eu preciso estar sempre praticando, estudando, entendendo como que tá funcionando a nova geração também. Não que você vai ter que fazer o que a nova geração tá fazendo, não isso, mas sempre bebendo em várias fontes, sabe? Eu acho que o artista que para de fazer isso tá fadado a não conseguir, porque por mais genial que seja, porque você vai se prender a um tempo e não sei. Eu vejo muito isso. Eu acho que esse é o grande segredo da vida, que é aprender a ficar velho. Vovô, valeu o papo, hein, mano? Valeu. Fazia tempo que a gente não encontrava. Valeu. Salve final aí, considerações finais aí. O que tem nos próximos passos? Agora esse disco que eu vou ter que sair daqui a pouco já para ir lá finalizar a mixagem, né? Que chama Manual para Não Desaparecer, junto com meu parceiro Nil. Tá sendo mixado pelo Cezinha, que é o cara do Brime, sabe? Uhum. Já tenho outros projetos também de um disco solo, talvez pro ano que vem. E não paro, cara. Como eu te falei, eu tô gostando muito do processo. Então eu tô me divertindo muito nesse processo. Da hora demais, mano. Valeu ter vindo aí. Valeu o papo. Valeu você, mano. Demorou, mas chegou. É isso aí, encerrando o episódio número 76 do Sabe Som, que contou com a participação especialíssima de Rodrigo Ogi. Sabe Som que tem o roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção da Letícia Holanda, captação de imagem da Marina Ortega e a técnica de áudio e sonorização da Lua Gattinone e do Adilson Oliveira. A identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil de Fato, a coordenação das redes sociais fica com a Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Muniz e Ravena, a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons!